Estados Unidos e União Europeia chegam a um acordo sobre as tarifas e o tempo está se esgotando para o Brasil chegar no possível acordo e tarifas entram em vigor no dia 1º de agosto. É disso que a gente fala no vídeo de hoje. E para você atingir seus objetivos financeiros, preencha o primeiro link aqui da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Trump fecha acordo ali com a União Europeia e reduz tarifa do bloco aí para 15% em todos os setores. E além de compras significativas de energia, equipamentos militares norte-americanos por parte do bloco europeu, o acordo também ali prevê investimentos na casa de 600 bilhões de dólares da União Europeia nos Estados Unidos. E aí o Trump almejava, que os produtos farmacêuticos também fossem tratados separadamente nessa negociação, mas isso seria um grande golpe para a Europa, visto que esperava limitar ali a tarifa sobre o medicamento, que é a principal exportação para os Estados Unidos, mas ela segue ali nos 15%, assim como as demais tarifas. E a União Europeia tinha afirmado que se não houvesse acordo, o bloco estaria pronto para retaliar com tarifas em centenas de produtos americanos, variando ali de carne bovina e cerveja a peças de automóveis e aviões da Boeing. Porém, nada disso aí foi preciso, porque chegaria esse acordo de 15%, mas ainda nada foi decidido sobre bebidas alcoólicas, que é um ponto também que o Donald Trump batia bastante lá no seu primeiro discurso sobre as tarifas aí para o bloco europeu. E aí falando de Brasil, que corre contra o tempo para evitar as novas tarifas dos Estados Unidos, porém sem nenhuma negociação, as negociações aí com o Brasil fracassaram em todos os sentidos, então nenhuma nova rodada de negociações diplomáticas ocorreu desde o mês passado e uma contraproposta brasileira enviada em maio também ficou sem resposta. E aí o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, colocou ali que reiterou a disposição do nosso país em negociar em uma conversa que teve aí com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, porém a falta de comunicação deixa o Brasil com cada vez menos opções à medida que o prazo se aproxima. E aí uma série de 18 reuniões, Geraldo Alckmin falou ali com representantes das empresas norte-americanas, colocando ali a General Motors, a John Deere, a Alphabet, que é a dona da Google, a pressionar a Washington sobre as questões das tarifas. Porém, as empresas ali relutam em confrontar o Donald Trump justamente por medo de uma possível retaliação por parte do presidente americano e também de acordo ali com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o CNI. E as tarifas aí podem ter um impacto econômico severo aqui na nossa economia, como a gente já falou em outros vídeos aqui no nosso canal. A CNI estima ali com base em pesquisas que mais de 100 mil empregos brasileiros podem ser perdidos, potencialmente reduzindo 0,2% do PIB já nesse ano. E aí a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, projeta que o valor das exportações do setor para os Estados Unidos pode cair quase pela metade. Então é bem complicada aí a nossa situação. E aí com isso, empresas brasileiras ali anunciam férias coletivas e paralisações para esperar o que vai ser decidido até dia 1º. E aí como por exemplo a Braspaine, que é uma empresa ali de Jaguaraíva, lá no Paraná, que é especializada na fabricação de molduras de pinos e que exporta parte da sua produção para os Estados Unidos, colocou ali que vai conceder férias coletivas a 1.500 dos seus 2.500 funcionários. O grupo Ipumirim, que também atua no setor ali madeireiro, no oeste da Santa Catarina, também comunicou nesta semana aí que dará férias coletivas a seus colaboradores. A siderúrgica Fergubel de Matozinhos, na região metropolitana aí de Belo Horizonte, anunciou na sexta-feira passada uma parada técnica temporária de até 30 dias. E aí, nesse primeiro momento, recorrendo àquela medida de esperar para ver, mas já tem empresas aí adotando demissões, como a empresa paranaense, a Sudate, que é especializada aí em compensados e MDF, que adotou justamente essa medida mais drástica, que anunciou ali que vai fazer uma demissão coletiva de 100 funcionários. E aí os desligamentos vão ocorrer aí nos próximos 60 dias, justamente para baixar o custo da empresa, porque daqui para frente é muito incerto o que vai acontecer com o setor. A Taurus também teve as ações aí bem desvalorizadas nos últimos dias, por conta ali das falas do seu presidente, que pode
ter ali a produção inviabilizada se confirmado esse tarifaço aí de 50%. E aí o presidente executivo aí da Taurus falou em entrevista que o tarifaço do Donald Trump pode significar a inviabilidade total da companhia e que poderá transferir toda a operação da fabricante de armas do Brasil para os Estados Unidos, caso aí se confirme a taxação de 50%. E aí a declaração ocorre em meio à preocupação com o impacto da medida sobre as exportações da empresa, que vão aí mais de 500 milhões de dólares em 2024, com destino a 85 países. E aí só os Estados Unidos correspondem por 324 milhões de dólares, 61% das vendas externas da companhia. E aí, apesar dos Estados Unidos representar a maior parte das vendas, apenas 24% das armas comercializadas no país são produzidas localmente no estado aí da Geórgia. E mesmo essa operação depende aí de peças importantes do Brasil, o que significa aí que a tarifa de 50% também pode afetar a produção lá nos Estados Unidos, dentro do solo americano. E aí a transferência, caso siga aí com o tarifário de 50%, a transferência da linha de produção da empresa para os Estados Unidos resulta aí na perda de até 15 mil empregos lá no Rio Grande do Sul, onde é a sede da empresa. E aí, especialistas ali colocam que a indústria pode sofrer efeito cascata se o Brasil resolver retaliar os Estados Unidos na questão das tarifas. E aí geraria um choque tributário equivalente a 0,2% do PIB brasileiro, além do impacto direto já esperado pelas tarifas americanas. E aí 56 dos 66 setores perdem nesse cenário, dos setores industriais. E aí, como exemplo, é citado o caso do carvão, que em uma eventual retaliação por reciprocidade nas tarifas de 50%, a elevação das tarifas aí sobre bens americanos, justamente nesse mesmo tamanho de 50%, se traduziria no imposto efetivo aí de cerca de 19 pontos percentuais no carvão mineral, seguido aí por diversos produtos químicos e bens que, mesmo não sendo produtos que a importação depende mais dos Estados Unidos, contam com uma baixa disponibilidade de substitutos aqui dentro do nosso solo brasileiro, ou seja, difícil de ser substituído numa produção nacional. Então, hoje a gente tem uma dependência muito grande, principalmente ali de motores, aviões, veículos, plásticos, combustíveis e derivados dos Estados Unidos. Então, a gente teria uma forte retração, principalmente por conta desse setor mais dependente. E no estudo também se listaram ali, além do carvão mineral, vários outros produtos, como os produtos químicos ali também vão ter uma tarifa efetiva ali de praticamente 12%, equipamentos de medida, teste e controle, vai ter ali uma tarifa efetiva de quase 9%, então pega muito forte aí essas questões das tarifas, Então vou deixar todos os gráficos aqui sobre as tarifas que a gente pode enfrentar e as possíveis perdas, Como ali setor de químicos, a gente vai ter uma perda ali de 6% no ano, refino de petróleo também, uma tarifa ali de 4% de perda, na fabricação de defensivos. Então vou deixar aqui também como a gente pode perder com relação a essa possível retaliação se o Brasil resolver seguir por esse caminho. Então, o cenário daqui para frente é muito complexo e muito turvo também do que vai ser daqui para frente. E aí a gente teve atualização também sobre Estados Unidos e China, que eles vão retomar as negociações ali sobre as tarifas para justamente tentar estender a trégua entre os dois países que foi ali colocada lá naquela negociação que tiveram na Suíça. E aí o novo prazo é até dia 12 de agosto para justamente chegar a um acordo tarifário mais duradouro com o governo norte-americano. E aí a expectativa nesse primeiro momento é de aumento aí para mais 90 dias para chegarem nesse novo possível acordo. E aí, sem um acordo definitivo, caso não aconteça, as cadeias de suprimentos globais podem sofrer uma turbulência aí, a tarifa de mais de 100%, como a gente já viu em outros momentos com a China, E aí, até o momento, as negociações não se aprofundaram em questões mais amplas, mas entre elas ali, principalmente a reclamação dos Estados Unidos ao modelo estatal chinês, voltado principalmente ali para a exportação, que está inundando os mercados mundiais com produtos baratos, e as reclamações de Pequim de que o controle de exportação de segurança nacional dos Estados Unidos sobre produtos de tecnologia buscam impedir o crescimento chinês. E aí, o que você acha? Vão conseguir
chegar no melhor acordo ali entre Estados Unidos e China, ou a gente vai seguir nesse impasse, adiando tarifas ali, né, adiando o prazo para a implementação dessas tarifas, porque tanto Estados Unidos quanto China, todos dois ali, por serem as duas maiores economias do mundo ali, qualquer questão que entrar, né, no acordo ali entre os dois países afeta o mundo como um todo. Mas comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E a gente teve também divulgado, né, na semana passada a arrecadação do governo, né, que foi recorde mais uma vez. E a gente teve aí também divulgada a dívida pública federal, que olha que novidade, subiu. Pois é, a dívida pública federal subiu 2,77% em junho, para 7,8 trilhões de reais, segundo ali o Tesouro Nacional. E aí no período a dívida pública mobiliária interna somou ali 7,5 trilhões de reais, um crescimento aí de 2,99%, enquanto a externa atingiu 302 bilhões, que foi uma queda aí de 2%. E a contribuição para a elevação da dívida pública no mês passado foi uma emissão líquida de 154 bilhões de reais, registrado no período, e uma incorporação de juros no valor de 65 bi. O custo médio das novas emissões aí subiu de 13,38% para 13,52%. Então, a gente emitiu mais dívida e a gente emitiu mais dívida mais cara. Então, o que se espera daqui para frente com relação ao fiscal do nosso país não é lá dos melhores cenários, né? Não é tão animador. E aí, em relação ao perfil de vencimento da dívida, ele vem reduzindo, né, o que é muito ruim. E aí o Tesouro informou que o prazo médio aí passou de 4,2 anos para 4,14 anos em junho. E aí, quanto menor a duration da dívida, né, ou seja, em quanto tempo eu tenho que devolver o dinheiro aí para o credor, é pior para o governo, porque o governo tem menos prazo para poder trabalhar esse dinheiro e poder, né, fazer esse dinheiro render, enfim, trazer mais impostos para o caixa, né, não só aumentando aí os impostos na base da marra, né, mas fazendo aí investimentos que vão trazer maior produtividade para o nosso país, consequentemente gerando mais imposto, que faz aí com que a gente consiga emitir dívidas mais longas, porque o nosso país tem um perfil da dívida curto, justamente porque a gente é um país em desenvolvimento, e aí os investidores não querem emprestar o dinheiro para o nosso governo num período mais alongado, porque não tem essa certeza do que vai ser a longo prazo do nosso país. Então, uma dívida curta como o nosso país tem é também preocupante, o que traz ali mais incerteza com relação ao fiscal. E a reserva de liquidez também passou de 861 bi em maio para 1 trilhão em junho. O valor aí é suficiente para quitar 8,4 meses de vencimento de títulos contra 8,77 registrados aí um mês antes. Ou seja, a nossa reserva de emergência ali do governo, ela cresceu, mas a dívida cresceu e os juros também cresceu, o que diminuiu ali o valor, né, necessário para a gente ter um ano. Então, o que a gente fala muito da educação financeira, a gente fala que seria interessante ali pelo menos 12 meses, então o governo está devendo aí também com relação à sua reserva de emergência. Então, é um ponto bem preocupante, né, que apesar da subida aí do valor das reservas, a gente tem aí perdido com relação ao impacto da dívida sobre essa reserva. E aí, apesar da arrecadação recorde, a nossa dívida não estanca o crescimento e a gente está queimando caixa, o que justamente preocupa, né, nessa questão fiscal, que vai apertar ainda mais para os próximos anos aí, a questão fiscal do nosso país. E aí, o que você acha disso tudo? Comenta aqui. E aí, se você quer entender como que monta uma carteira à prova de crise, te convido a clicar no primeiro link aqui da descrição para a gente bater esse papo e montar a melhor carteira de investimentos de acordo com o seu perfil. Fechou? Então no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!